Fala galera, tudo bem com vocês? Bora aqui para mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou trazer toda a atualização aí, todas as atualizações do Corinthians. O Vessone trouxe todas as informações aí dessa quinta-feira, minha galera. Hoje a gente joga contra o Racing do Uruguai, lá no Uruguai. Jogo decisivo. A gente precisa vencer se a gente tiver ainda, se a gente sonhar ainda com a Sul-Americana, né? E a gente precisa vencer de qualquer forma. Na minha opinião, eu acho que o Corinthians deveria abandonar essa competição, porque infelizmente, pessoal, a gente não tem elenco para disputar 3 competições, certo? Porque a gente vai nessa pegada aí, Sul-Americana. Se a gente passar, a gente vai passar em segundo. Por mais que tenha uma mínima chance da gente passar em primeiro, eu acho bem difícil, porque o último jogo é lá na casa do Huracan. Então a gente precisa vencer, fazer saldo de gol, tudo mais. E eu acho bem difícil a gente conseguir essa vitória lá. Então, se a gente pensar que se a gente passar em segundo, vamos ter 2 jogos a mais para depois do Mundial, eu acho muito arriscado a gente ir pensando nesses 2 jogos que a gente vai ter a mais para desgaste de elenco. E aí a gente vai colocar um time misto para jogar no brasileiro, e aí correr os mesmos riscos que a gente tá correndo já faz uns 2, 3 anos aí, brigando para não cair, coisa e tal. Então, assim, eu acho que o Corinthians tinha que focar na Copa do Brasil e no brasileiro. A Copa do Brasil por quê? Porque a Copa do Brasil faz uns 3 anos, galera, que a gente passa semifinal, final, a gente tá batendo ali na trave, toda vez a gente perde por bobeira. A gente perdeu lá aquele ano que o Roger Guedes saiu no meio da semifinal pro próprio Dorival, que hoje é nosso técnico, que a gente perdeu pro São Paulo. Depois a gente perdeu pro Flamengo, que a gente foi eliminado também por escalação errada. Por quê? Porque a gente tava brigando para não cair, entendeu? Então, se a gente se manter meio de tabela para cima, se manter em sexto, acredito que o Corinthians consiga se manter em quarto lugar ali, brigar entre os 6 primeiros e disputar a Copa do Brasil, é diferente do que a gente ir levando 3 campeonatos e acaba que no ano passado, né, galera? A gente não ganhou nada, com chance de ganhar 2 títulos, mas não ganhamos nada e ainda assim ficamos brigando até o finalzinho ali. Antes daquela arrancada, a gente estava na zona de rebaixamento. Depois a gente teve aquela arrancada, conseguimos aquelas 9 vitórias seguidas e chegamos até a pré-Libertadores. Porém, nem todo ano é santo, nem todo dia a gente vai conseguir fazer esse milagre de novo, entendeu? Então a gente deveria abandonar a Sul-Americana, justamente porque a gente não vai conseguir ir direto para as oitavas, a gente vai ter que fazer um playoff se a gente passar, e depois ter que brigar por tudo isso. Caso ele escale um time reserva hoje, e a gente consiga passar em segundo com o time reserva, disputar o playoff com o time reserva, e assim ir seguindo, beleza, não tem problema. A gente vai mantendo com o time reserva. Porém, a gente não deveria priorizar a Sul-Americana. Mas vamos ver aí o que o pessoal tá falando aí. A Vessone trouxe bastante informação aí sobre o Corinthians. Tem um jogador da base que foi relacionado para esse jogo. Então, assim, o Dorival vai começar a usar mais a base, vai começar a usar mais a molecada do terrão. E é isso, tá? Vamos assistir aí, ver todas as informações. E não deixa de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e deixar aqui nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso. Beleza? E bora pro vídeo! E o Corinthians na Sul-Americana encara o Racing do Uruguai. Olho na tela com o provável Corinthians, Vessa. O resultado ajudou ontem, Vessa. 0x0. Ontem. Na verdade também não mudou muito, né? O Corinthians vai precisar ganhar as duas de qualquer jeito, né? Aí vocês vão perceber que tem um goleiro titular e o restante praticamente todos reservas. Então essa é a tendência. O Santos jogou segunda, descansou terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vai chegar bem fisicamente, não tem competição internacional no meio de semana. Então vai chegar com saúde no domingo. E aí a tendência, além dos desfalques de alguns jogadores, o Memphis ficou no Brasil com problema de uma lesão. Ranielli com edema ficou no Brasil. Gustavo Henrique já estava machucado. Então, tirando os lesionados, o Dorival então vai optar por colocar, a tendência pelo menos é essa, todos esses reservas em campo
para poder minimamente ter jogadores numa condição melhor para enfrentar o Santos no domingo. A situação no grupo é basicamente o Corinthians precisa ganhar as duas, hoje no Uruguai, e na última rodada ganhar na Argentina. Ele classifica pelo menos em segundo lugar. Se perder hoje ou empatar, praticamente aí acabou, não tem muito mais o que fazer, aí deve largar na última rodada diante dos argentinos. Mas sim, pega um Racing que já tem problema, que não ganha 7 jogos. Esse é o Racing cheio de desfalques, cheio de jogadores lesionados. E esse time reserva, com todo respeito, tem que fazer a sua parte. Eu acho que é de brincadeira. um arriscar e não rifar, né? A competição, na minha concepção. Vamos combinar aqui, né? Não, Então, acho que rifou. Não, acho que não. Claro que rifou. Não, vamos É lá. óbvio que largou. Entendeu? Mas, tá na cara que largou, Arnaldo, pelo amor de Deus. Não acho. Eu acho que Também o acho que Corinthians não, vencer com esse time, ultrapassar o América de Cali, a minha sensação conhecendo Dorival Júnior é que ele vá para a Argentina contra o Huracan para se classificar. Eu também acho. Tô falando deste jogo. E Se ele fosse Libertadores, Não, então, precisando ganhar o jogo, o Corinthians ia foi mandar um monte de moleque. O Corinthians jogo. foi para pegar o Novo Não. Horizontino com um monte de Tá reserva. errado. De reserva. Não, Tá errado. eu acho que a Sul-Americana, Entendeu? em algumas situações, permite. Isso. O Novo Horizontino é uma coisa, a primeira fase da Copa do Brasil. Eu acho que é um jogo parecido com o Novo Horizontino, eu acho. Que ele acha que tem um Ele time foi pra reserva competir. suficiente É, para com passar saúde. por esse jogo. Porque aí depois ele não vai poder ter esses outros respiros. Agora, só uma dúvida. O Yuri Alberto, é muito raro ele ficar 2 fora, né? Tipo, ele não jogou como titular o fim de semana, certo? Mirassol. E ele ficar... Porque o cara é um touro, ele precisa... Tem que tentar entender se tem alguma coisinha tem alguma ali. precaução. O ombro estava incomodando, ele estava jogando com dor no ombro certo. desde a final do Paulista, aquela coisa toda. Não sei se isso deu um agravado ou não, mas a tendência é ele de novo não começar e aí sim domingo ele vai para o jogo. Contra o Santos. Bom, nós precisamos, sabe fazer o quê? O quê? Falar do Corinthians fora de campo. Ah, isso aí é tradição também. Né? Agora a coisa pegou de vez. Já tem a questão do impeachment do Augusto Melo, mas agora, como diria Lazzaroni, galgou parâmetros, porque reportagem publicada no UOL, também no Estadão, mostra que a comissão daquela história da Vai de Bet passou por contas ligadas ao PCC, o primeiro comando da capital, que é o crime organizado mais importante, mais poderoso do estado de São Paulo e do Brasil. Essa é a situação. Agora é para além da questão do se o Augusto fica ou não. É uma questão já de polícia, né, Vessa? É isso. Então, o relatório parcial da Polícia Civil ainda é parcial, não está fechado com os seus indiciamentos e tudo mais, mas esse relatório parcial agora já vazou pela imprensa especializada que cobre polícia e ali conta toda a situação. Basicamente, o dinheiro, foram pagos 2 notas pelo Corinthians para uma empresa de comissionamento, pelo patrocínio da antiga patrocinadora, né, da antiga Bet. Esse 1,4 milhão que foi pago para essa empresa, a partir desse momento ele começa a ir para outras 2 empresas e essas 2 empresas encaminham esse dinheiro numa outra operação para uma empresa que tem ligação com crime organizado. Então é o famoso follow the money, né, que se fala, né, vá atrás do dinheiro. E aí a polícia fez esse caminho todo, e aí, segundo a polícia, no relatório, ela diz que é exatamente a prática de lavagem de dinheiro, é quando você passa o dinheiro de uma empresa para outra, da outra para outra, para você ir dificultando o rastreamento e tudo mais. E no dia que o Augusto Melo foi depor, o dinheiro onde estava, no final, fechou a empresa. No dia que o Augusto Melo... Ah, sim. Então, o Corinthians alega que está em segredo de justiça, que confia agora na apuração e que quer a apuração. Essa é a nota oficial do Corinthians. De qualquer maneira, é mais um episódio lamentável de colocar o Corinthians em páginas policiais e tudo mais. E vamos aguardar o fechamento do relatório para ver quem serão os personagens envolvidos nos indiciamentos. Gente, o Corinthians foi lesado, o Corinthians foi roubado. É isso, foi bem você ter lembrado. A instituição foi roubada, cara. O delegado deixa claro no seu relatório, dizendo é inegável que a instituição Esporte Clube Corinthians Paulista foi retirado dos seus cofres 1,4 milhão
e 400. Lembrando que era para ser 25 milhões. Se desse os 3 anos do contrato, a cada mês 700 mil sairia da conta. É que só deu tempo de sair 1 milhão e 400. Mas o delegado deixa claro que o Corinthians foi retirado esse dinheiro dos seus cofres. Essas pessoas que fizeram isso ou estão sendo acusadas de tal saíram de dentro do Corinthians. Ninguém as colocou lá. Isso, sem dúvida. E aí, galera, o que vocês acharam aí do vídeo? O pessoal do G4 aí deu seu palpite pro time que vai ser enfrentar o Racing hoje. Vamos ter um time totalmente reserva. Na minha opinião, Dorival Júnior está acertando. Eu acho que, não que a gente vá abrir mão, claro que se passar, mas já está numa situação que as outras competições são mais importantes para a gente nesse momento. Então, tem que entrar com o time reserva nesse jogo. É um jogo fácil, o time reserva tem que dar conta desse jogo, porque eles não jogam sempre, né? E é até um meio de eles mostrar serviço. Então, assim, a gente passou aquela época com o Luxemburgo também, a gente passou da Sul-Americana, foi galgando, foi jogando com o time da base, foi passando e a gente conseguiu chegar até uma qualificação boa. A gente parou na semifinal com Fortaleza na ocasião. Então, a gente tem que ir com o time reserva sim, porque a Sul-Americana é uma competição fraca. É claro que tem alguns times na Libertadores que estão perigando a não passar, e aí acabam caindo na Sul-Americana, né? A gente pode enfrentar um Botafogo, a gente pode enfrentar um Flamengo, um Bahia, um Fortaleza, que não estão bem na Libertadores, mas isso aí é pra gente pensar lá na frente, né? No exato momento a gente tem que pensar nisso aí. Escreve aqui o que vocês acharam sobre isso, deixa aqui nos comentários. E outra coisa, e o nosso presidente, Augusto Melo, cada vez está se complicando mais aí no comando do Corinthians. É muita displicência, é muita falta de comprometimento com a entidade do Corinthians. Então, assim, tá na hora de... Infelizmente, eu não queria isso no momento do Corinthians, mas tá na hora do impeachment. Infelizmente, já não dá mais para manter ele lá no cargo, já não dá mais para manter ele lá na situação junto com o Corinthians. Tá manchando a história do Corinthians, tá manchando a imagem do Corinthians. Mas deixa aqui no comentário aqui também o que vocês acham sobre isso. Não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade aí. A gente posta vídeo todos os dias sobre o Timão e vai Corinthians!